E aí, gente boa, tudo em paz? Eu espero que sim. Hoje vamos tentar trazer o mais breve possível, eu não quero me alongar muito, ser muito prolixo, mas trazer um resumo das coisas que aconteceram essa semana na política brasileira e muitas coisas, né? Depois que o vídeo foi liberado, mas antes também teve outras coisas, eu quero falar sobre cada uma delas, mas por favor, vou pedir encarecidamente que você curta, compartilhe, se não for inscrito, se inscreva. Por favor, é de graça e você me ajuda muito. Lembrando que o meu compromisso para trazer as informações e minhas opiniões é realmente com a verdade. Eu não estou interessado em levantar nenhuma bandeira ideológica, porque o nosso compromisso, o meu e o seu, deve ser com a verdade. Então vamos lá. Começando essa semana com a demissão da secretária, né? Alguns chamavam até de ministra, mas era secretária de Cultura, Regina Duarte, que é uma grande atriz e ninguém pode negar, grandes papéis memoráveis, né? Talvez o mais lembrado dela foi em Roque Santeiro, mas temos que admitir que alguma coisa estranha aconteceu com ela desde que ela aceitou ser secretária, né? Vocês acompanharam o discurso dela, da posse, discurso sofrível, e tudo que veio acontecendo depois, entrevista na CNN, era praticamente, estava fadada ao fracasso. Mas uma coisa a gente tem que deixar aqui, eu nunca vi ninguém ser demitida e sair com tanta felicidade como ela. Fez um vídeo com o Bolsonaro e estava muito feliz, eu nunca vi ninguém ser demitida e sair tão feliz assim. No caso dela, ela foi demitida da Secretaria de Educação e agora vai tomar conta da Cinemateca em São Paulo. Se eu não me engano, a Cinemateca fica em São Paulo, capital, e lá é o maior acervo de cinema da América Latina. É um cargo interessante, com certeza é um cargo importante, né? Já que não é uma coisa que as pessoas têm se importado tanto, e os governos não parecem ter se importado tanto com a Cinemateca. Mas é uma queda na hierarquia das funções, né, que ela poderia ter nesse governo. Então ela é rebaixada, mas eu nunca vi ninguém ser rebaixada com tanta felicidade como ela ficou. E eu não sei se ela já pensa que foi liberada o uso da maconha, eu não sei, mas desde o começo da chegada dela ao governo oficialmente, discursos muito estranhos, totalmente estranho, até parece que ela usou alguma coisa. E acabou que o tempo dela na secretaria só durou o tempo de sair o cheiro do pum do palhaço. Que parece que é uma coisa que fascina demais ela, é peido, né? E é uma frase que ela disse quando ela entrou, né, no seu discurso de posse, é que a cultura é feita de palhaçada. E essa frase não está totalmente correta, porque o que está se mostrando no nosso país não é que a cultura é feita de palhaçada, é que o governo é feito de palhaçadas. E a gente achava que Tiririca era o palhaço que tinha lá em Brasília, depois de Regina Duarte e de outros desgovernos da atual gestão, a gente vê que Tiririca é um dos menores palhaços em toda essa palhaçada que o governo brasileiro tem feito com a gente. E isso não começou só com o Bolsonaro, tá? Antes de Bolsonaro é só palhaçada e a gente achando o máximo o pum de um palhaço. E se isso já não fosse bastante, nós tivemos ainda aí as piadinhas, né, dos Fufu aí do Bolsonaro, querendo dar uma de Sérgio Malandro mais uma vez, né, na entrevista que ele deu, uma entrevista por live, e ele veio dizer: quem for de direita, toma cloroquina, e quem for de esquerda, toma tubaína aí, tá ok? Você tá vendo como você é educado? Tu viu como você é educado? Quem é de direita, toma cloroquina. Quem é de esquerda, toma tubaína. Piada totalmente sem graça. E aqui eu não estou para dizer... eu não estou aqui para defender governos anteriores, mas se você acompanhou, você viu que pelo menos as loucuras que Dilma dizia tinha alguma graça. Era engraçado ver aquela total burrice e o despreparo daquela mulher na presidência. Mas o que nós temos com esse presidente nós estamos passando por uma pandemia. O Brasil, essa semana teve um dia, a semana passada teve um dia
em que 25% das mortes de corona no mundo estavam no Brasil, ocorreram no Brasil. Então, um dia nessa semana, o Brasil teve 1/4 das mortes do corona. E isso prova que o Bolsonaro não está nem aí com as vítimas, os que estão doentes, né? Que ainda bem que nem todos que ficam doentes do corona morrem, né? Muitos. E alguns jornais trazem aí a quantidade de pessoas que pegaram o Covid, mas ficaram curadas. Ele não está aí pelas famílias enlutadas, pelos que estão lutando contra essa doença, pela equipe médica que está dando literalmente o sangue, né, para salvar essas pessoas, um trabalho que é praticamente o plantão diário. E ele não mostra nenhuma preocupação, não mostra nenhuma preocupação falsa, como muitos políticos dizem que estão preocupados, estão lutando. A gente sabe que não estão, mas ele não mostra isso, ele fica fazendo pegadinha, fazendo piadas e piadas de mau gosto, e piadas muito feias, piadas de mau gosto, piadas ruins sobre a situação que o Brasil vive. Não é assim que se trata. E o Bolsonaro aprende uma coisa: você não foi eleito para ser o presidente dos bolsonaristas, você não foi eleito para ser o presidente da direita ou da extrema direita, você foi eleito para ser o presidente do Brasil. Você tem que começar a agir como tal. Essas piadinhas não vão mudar nada na situação triste do Brasil e não vão trazer nada de bom, porque é uma piada muito sem graça. Na verdade, essa piada é tão sem graça que eu acho que quando ele sair da presidência, tá? Eu não estou falando de impeachment, né? Mas de 4 em 4 anos tem novas eleições. Então, se ele sair da presidência, quando ele sair da presidência, ele já pode procurar uma vaga para trabalhar no Zorra Total, porque essa piada é tão sem graça que ele poderia facilmente ser contratado pelo Zorra Total e juntar ali naquele programa que não faz graça nenhuma. É claro. Aí você vai dizer, não, mas e o que aí a oposição? O que é que a esquerda tem a dizer sobre isso? Lula essa semana disse uma frase que vai ficar marcada para sempre. Ele falou, ainda bem que a natureza criou o coronavírus para que as pessoas consigam ver o poder do Estado, companheiro e companheira. Quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Como é que no tempo de pandemia como esse, alguém como um ex-presidente, que é ex-presidente, mas continua sendo criminoso ainda, né? Ele não tem como de cumprir sua pena, agradecer a natureza, né? Para onde Dilma agradecia, saudava a mandioca. Eu tô saudando a mandioca. Eu tô saudando a mandioca. Ele sauda a natureza por ter trazido o coronavírus. Isso mostra tanto que o Bolsonaro não está nem aí para as vítimas, para as famílias enlutadas, e que o Lula também não está nem aí, porque o que o Lula quer com toda essa pandemia era que o Estado fosse maior. Isso demonstra, embora o PT não seja considerado entre todos um partido de extrema esquerda, mas essa opinião dele é coerente com as teorias não, a ideologia comunista, que é ter um Estado maior, cada vez mais um Estado maior, que você seja cada vez mais dependente do Estado e viva de migalhas, né? Ele mostra que não se importa nem aí. E o que ele queria ganhar em cima, ele queria mostrar que o Estado tem que ser maior. Ele usaria o coronavírus como um degrau para chegar no Estado totalitário, no Estado maior. Sofrível ver o companheiro dizendo umas coisas dessas. É claro que, como meu compromisso, eu digo aqui que eu não estou preocupado em balançar bandeiras. Ele pediu desculpas um dia depois, mas olha, ele pediu desculpas, mas a gente sabe que essas desculpas, no geral, não são desculpas sinceras e verdadeiras. Até porque, quando você não quer se desculpar, você usa a frase que ficou célebre entre várias pessoas do meio artístico, né? Quer dizer, eu quero pedir desculpa se eu ofendi alguém com essas minhas palavras. Olha, ninguém pede desculpa assim. Porque quando você pede desculpa se você ofendeu,
você não está dizendo que você é o culpado, você não passa a culpa para ele, você não pede perdão ou desculpa por uma coisa que fez, ele não assume o erro nem de uma frase. Então, o Lula é um cara que realmente ele passa tudo para os outros, né? Nem a culpa, ele nunca tem culpa de nada, tudo é dos outros. Pergunta dessa frase, a culpa não foi minha, essa frase eu vi de um amigo meu, essa frase não foi minha, companheiros. Então, é horrível nós sabermos que nós tivemos um ex-presidente que não se importa com as pessoas. E antes que falem a situação da saúde no Brasil, vamos lembrar, a primeira esposa e o primeiro filho de Lula morreram por falta de atendimento e um mau atendimento no hospital público. E o que foi que o PT fez com os hospitais públicos? Tá? Aí vai dizer, com Bolsonaro não é uma maravilha. E não é mesmo, o sistema público está horrível no Brasil. E no tempo de Lula era horrível também, então a gente tem que começar a perceber que independente das bandeiras que foram balançadas no Brasil, a situação praticamente continua a mesma e nós, o povo brasileiro, a gente continua se ferrando do mesmo jeito. E se tudo isso já não bastasse, nós tivemos o posto Ipirangaí, Paulo Guedes, falando que ele considera pagar apenas R$200 a partir da 4ª parcela desse auxílio de emergência. Agora, sério, você acha que dá para sustentar uma família recebendo R$200 por mês? E o pior é que se a gente for perguntar isso a Bolsonaro, pergunta, olha, eu não entendo de economia aí, pergunta ao posto Ipiranga, pergunta ao Paulo Guedes. E o Paulo Guedes responde, e ele disse que o Brasil não tem condição, o Brasil está quebrado, o Brasil não tem dinheiro e não dá para continuar dando essas parcelas, esses auxílios mensais que sejam de R$600, vai ter que ser de 200. Mas não dá para... Você acredita que o Paulo Guedes passaria um mês só com R$200? E esse negócio de dizer que o Brasil não tem dinheiro não é uma verdade plena. Talvez vocês não se lembrem, né, já que o brasileiro tem uma memória muito curta e uma memória política mais curta ainda, que em 18 de janeiro deste ano, Bolsonaro sancionou o fundão eleitoral de R$2 bilhões, né? Esse fundão eleitoral, o dinheiro que sai do governo federal, da União, e vai direto para os partidos políticos, tá? E isso vai para todos os partidos. Então o PT ganhou muito dinheiro com esse fundão eleitoral. Todos os partidos de esquerdas, o Centrão, a direita. Então foi repartido, e é claro que o partido maior recebe mais. Então Bolsonaro foi o cara que acabou sancionando mais dinheiro aos partidos de esquerda. Então como é que um presidente que sanciona um orçamento de 2 bilhões de fundão partidário para as eleições, para que os partidos consigam gerir suas coisas, pode dizer que agora não tem dinheiro no Brasil? É absurdo. E vale lembrar que em dezembro do ano passado, Bolsonaro disse que estava vetando, disse, se for tudo no que for possível, eu vou vetar esse negócio aí. Não pode continuar desse jeito, tá ok? Mas o que aconteceu? Embora ele dissesse que ia vetar, chegou o 18 de janeiro e ele acabou sancionando. E vale lembrar que tinha deputados que ainda queriam que essa proposta chegasse a 3,8 bilhões. Ela ficou só em 2 bilhões e foi algo já, uma quantia enorme do seu dinheiro, do meu dinheiro, né, de imposto, de tanto imposto que a gente paga, que vai para esses políticos fazerem suas campanhas, pagarem seus advogados, né, com uma coisa que eles não têm dinheiro, fora o salário absurdo que eles já recebem como deputados, senadores. Então o Bolsonaro acabou ajudando todos esses partidos políticos. Então não adianta liberar 2 bilhões por fundo partidário e depois dar para a nação, para o povo brasileiro, R$200 e dizer que o Brasil está quebrado. Quem quebrou esse país, literalmente, né? E para encerrar, que eu não quero que esse vídeo seja muito longo, mas eu não posso deixar de falar do vídeo ministerial que foi divulgado agora, essa semana. Celso de Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal, liberou o vídeo e ele não soltou as partes em que Bolsonaro e os ministros falavam de política exterior, né? Falavam de outros países. Eu concordei, eu já tinha dito em outro vídeo que essas partes era melhor que não fossem liberadas, né? A gente já está numa merda. E ainda divulgar coisa falando mal de outros países seria bem mais complicado
para a gente, para o Brasil em si. E tanto essa parte não interessa, para a gente não faz diferença aos processos que o Sérgio Moro tinha falado, né, acerca das coisas de Bolsonaro. Mas enfim, o vídeo mostrou que o que Sérgio Moro disse realmente era verdade, tá? E aqui eu não sou alguém que diz que o Sérgio Moro é impecável, é um super-herói. Nós não precisamos de heróis, nós precisamos de pessoas competentes nas suas funções. Só isso. A gente não está precisando de super-herói, aqui não é o mundo da Marvel nem da DC Comics, né? A gente não está precisando de super-heróis, só pessoas competentes na sua função. E Sérgio Moro já tinha falado sobre isso, tinha trechos do vídeo que já tinham sido transcritos e divulgados nos jornais, e foi tudo aquilo. O Bolsonaro realmente fala de intervenção na PF, que não é Polícia Federal, cara. Né? Que ele contou dizendo que não é Polícia Federal, mas tá na cara que é, não pode ter outra coisa, a não ser que seja Polícia Familiar. Já que ele tinha acesso a algumas investigações que iam chegar para os seus filhos antes da investigação chegar. Pode ser. E por falar em poder paralelo, né, assim, Polícia Familiar, ele também fala que tem um sistema de informação particular, o que não é uma coisa oficial, não é uma coisa legal, tá? O governo já tem os seus sistemas oficiais e legais para ter informações, e ele diz que tem um sistema particular, então isso também não está correto. Sem contar a Damares querendo dar ordem de prisão para governadores e prefeitos que fazem a quarentena. Mas veja só a loucura da Damares. Todo o planeta, todos os países do planeta, e até países que passam por ditaduras, tá? Coisas feias mesmo, países que estão em situações bem piores que o Brasil, politicamente, aderiram à quarentena, né? E Damares acha que está todo o planeta errado e só ela que está certa, querendo criar uma lei para prender governadores e prefeitos que fizeram a quarentena. A pandemia vai passar, mas governadores e prefeitos responderão processos e nós vamos pedir, inclusive, a prisão de governadores e prefeitos. E nós estamos subindo o tom. E discursos estão chegando. O nosso ministério vai começar a pegar pesado com governadores e prefeitos. Agora aqui eu tenho que deixar também falado que há muitos prefeitos e governadores querendo ganhar tanto financeiramente e ganhar capital político nesse tipo de coisa da pandemia e querendo lucrar em cima do luto das pessoas, né, de um momento terrível, e é algo, poxa, mais do que ímpio, né, algo muito perverso as pessoas querem lucrar na tragédia dos outros, né. Nem todo governador e os prefeitos não são bonzinhos assim, mas não pode se criar uma lei para prender uma lei aos governadores que estão querendo fazer quarentena. Não dá para fazer. Damares queria esse tipo de coisa. O ministro da Educação querendo prender todo mundo do STF. E aqui vocês sabem que o STF também tem muita corrupção ali. Mas democracia é feita de 3 poderes. Se eu tiro um poder, isso não é democracia. É o poder executivo, judicial e legislativo. Esses são os 3 pilares da democracia. Então, realmente, a galera que está com Bolsonaro, né, os ministros ali, estão lutando por uma democracia melhor para o país? Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Ricardo Salles dizendo, vamos aproveitar que está todo mundo falando nos jornais sobre a pandemia, o corona, e vamos passar a boiada toda, praticamente assim, vamos passar essas leis, essas mudanças por debaixo do tapete, é como aqueles desenhos que as pessoas vêm varrendo e jogam o lixo para debaixo do tapete. Absurdo, ele depois tentou justificar, mas eu não sei se ele conseguiu convencer as pessoas disso, né? Além, é claro, dos mais extremistas aí por Bolsonaro. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços. Mas não é uma situação boa, embora, como eu tinha falado com minha esposa antes do vídeo ser divulgado, eu disse, olha, esse vídeo não vai mudar muita coisa, porque os que odeiam o Bolsonaro, né, a gente está chamando o Bolsonaro de demônio,
E eu já fiz um vídeo aqui falando, né, não podemos usar esse adjetivo para ninguém, chamar alguém de demônio é algo errado, algo bem pesado. Então tem um grupo aí que chama Bolsonaro de demônio e outros que tem Bolsonaro como o salvador do planeta Terra. Então isso não ia mudar praticamente nada, né? É claro que as pessoas um pouco mais conscientes podem abrir os olhos e começar a enxergar que o governo não é esse país das maravilhas, mas para a maioria das pessoas não vão mudar muita coisa. Mas é putaria o tempo todo para me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na porta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Eu não vou esperar minha família toda, de sacanagem, ou amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Eu não vou esperar minha família toda, de sacanagem, ou amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. 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 O tempo todo vivendo sob tensão, né? Possibilidade de busca e apreensão na casa de filho meu. Por isso, vou interferir. O tempo todo vivendo sob tensão, né? Possibilidade de busca e apreensão na casa de filho meu. E também, enquanto o Bolsonaro fala do porte de armas, tá? E eu aqui, eu não sou totalmente contra o porte de armas. Eu acho que é uma coisa que tem que se conversar. E é claro, as pessoas têm o direito à defesa, mas esse não é o momento. A gente está num momento de pandemia e não é o momento para se falar sobre o porte de armas agora. Não é. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Que o povo armado jamais será escravizado. E que cada um faça, exerça o seu papel, se exponha. Aqui eu já falei. Pede o ministério quem for elogiado, pela Folha e pelo Globo. Pelo antagonista, tá? Então tem certos blogs que só tem notícia boa de ministro, não sei como. E o que é que ele fez? Ele queria que as pessoas andassem com armas na rua, porque alguns governadores, é uma medida que eu acho errada, tá? Nós estamos num país onde liberaram os presos das cadeias por causa do corona e o cidadão de bem que está na rua, porque quer ir para a rua, vão pegar e levar para a cadeia. Veja só como aqui é um país onde o poste mija no cachorro. Então eu discordo disso, mas a gente tem que saber que a polícia, ela recebe ordem de governantes, do governador, de prefeito. Então se o governador diz, olha, não quero ninguém na rua, quem estiver na rua pode ser detido, a polícia vai ter que fazer. Bolsonaro queria que os cidadãos fossem para a rua armados e começassem a apontar arma para a polícia. O que é que você acha que acontece quando você aponta uma arma para a polícia? Você acha que a polícia vai dar o quê? Um confeito, uma flor para você? É bala, meu amigo. Então imagina, apesar de tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo, ela ainda quer praticamente uma guerra civil, que era praticamente uma promessa de governo antes dele se candidatar a presidente, né? Queria fazer uma guerra civil e matasse mais de 30 mil. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Se não qualquer guerra, morre inocente. Eu até fico feliz se morrer, mas desde que vá 30 mil outros junto comigo. A população ficar contra a polícia? Que coisa, ele que dizia que defendia tanto a polícia, a gente tem que entender, não podemos julgar toda a polícia, porque a polícia recebe ordens, infelizmente ela recebe ordens, e eu acho totalmente abrupto esse negócio de pegar o cidadão e prender, enquanto soltaram bandidos perigosos, né, gente aí do PCC e tal, absurdo fazer esse tipo de coisa, porque afinal quem está preso agora mais do que nunca, quem continua preso é o povo brasileiro, que agora não pode sair das suas casas para praticamente nada, né? E só para encerrar, que eu não quero realmente estender muito o vídeo, né? O vídeo que foi divulgado da reunião ministerial passou em muitos jornais, todo mundo está tendo acesso aí ao vídeo inteiro.
tá? Do vídeo inteiro que foi liberado, né? Tiraram as partes que ele fala de política externa. É a interferência de Bolsonaro no SBT. Isso mesmo, se vocês não sabiam, no sábado não passou o jornal do SBT e passou uma reprise do Fofocalizando, que agora se chama Triturando. É um programa que Silvio Santos muda o nome toda semana. E Silvio Santos falou para não passar o jornal no sábado, porque por ordens do governo, o governo não foi ordens, né? Mas o governo sugeriu. Olha só, Silvio Santos, por favor, pô, ajuda aí, pô. Então, Silvio Santos acabou aceitando, né, esse pedido do governo e não passou o jornal, porque na sexta-feira o jornal do SBT passou muitas coisas sobre o vídeo de Bolsonaro, e Bolsonaro disse que queria que liberasse o vídeo. O SBT fez várias matérias e, claro, não tem como defender o que Bolsonaro falou, né, porque ele falou realmente de interferência, esse tipo de coisa, e Bolsonaro ligou aí pro SBT, falou com o Silvio, mas oi, e aí ficou desse jeito as coisas. Então, veja só, Bolsonaro falava contra a censura, ele fala de liberdade, mas ele tenta interferir, tentou e conseguiu interferir no jornal do SBT. É um jornal que eu acompanho praticamente todo dia. Eu não vejo só o do SBT, né? O jornal que eu menos vejo atualmente é o Jornal da Globo, mas é um jornal que eu acompanho praticamente todo dia. E quando a gente botou para assistir no SBT, não teve mais o jornal por interferência de Bolsonaro. Então alguém que falava de liberdade, que falava contra a censura, tá fazendo censura sim. Então não adianta, Bolsonaro, você vir com esse discurso: eu tô sendo perseguido, pô. Tá parecendo o discurso de Valdomiro: tô sendo perseguido. Então ele não tá. Bolsonaro continua afirmando que toda a mídia é contra ele, mas ele consegue interferir no SBT. A gente sabe que a Record apoia ele muito bem, então ele não pode generalizar e dizer que todos os repórteres estão contra ele. E é claro que tem uns que estão. E a notícia no Brasil está cada vez mais complicada porque falta equilíbrio, né? Existe o grupo que sempre vai apoiar, independente do que Bolsonaro faça, e existe o grupo que sempre vai destruir tudo que Bolsonaro diga. Então é muito difícil, a gente está tendo tempo, lendo os jornais, as notícias não estão interessadas em mostrar a verdade, mas só o ponto de vista do repórter ou do canal vinculado. Então isso é muito ruim para o Brasil. E é uma bola fora para o que Silvio Santos fez, né? E Bolsonaro, que fala tanto: a verdade vos libertará, não quer que você assista jornal para que você não entenda as notícias, mas que você continue acreditando aí em vários sites aí com notícias falsas vinculadas a Bolsonaro. É triste e é uma verdade muito triste e ruim, mas é simples assim. Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou, por favor, também compartilha, se inscreve, comenta com respeito, tá? Não faltei com respeito aqui a ninguém. E vamos ver o que é que as surpresas que esse governo aguarda pra gente na semana que vem, ou dessa semana, se você já estiver assistindo. Vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!